Encontre o coeficiente angular da reta que atravessa os pares ordenados 7 menos 1 e menos 3 menos 1. Vou representar em um gráfico rápido para que a gente possa visualizar como isso vai se dar. Vou desenhar um gráfico aqui rapidinho. Nosso primeiro ponto é 7 e menos 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Este é o eixo X. 7 menos 1 é 7 e menos 1. Está logo aqui. 7 e menos 1. Esse, é claro, é o eixo Y. E o próximo ponto é menos 3 e menos 1. Então, voltamos 3 na direção horizontal, menos 3. E a coordenada Y continua sendo menos 1. Logo, a reta que conecta esses dois pontos vai ter essa aparência. Vai ficar assim. Eles pedem para encontrar o coeficiente angular da reta que atravessa os pares ordenados. Encontre o coeficiente angular dessa reta. Só uma dica. Aqui o coeficiente angular é uma medida de inclinação da reta e a maneira como ele é definido. Coeficiente angular é definido como a elevação sobre distância ou variação em y sobre variação em x, ou às vezes a interpretamos como a variável m. Depois vão definir a variação em y simplesmente como sendo a segunda coordenada y menos a primeira coordenada y, e então a variação em x como a segunda coordenada x menos a primeira coordenada x. Essas são todas as variações diferentes do coeficiente angular, mas esperamos que perceba que estão medindo inclinação. Se subir muito, enquanto avança um pouquinho, se seguir um pouquinho na direção do x e subir muito, então teria uma reta muito inclinada. Tem uma reta inclinada acentuadamente para cima. Se não mudar quase nada, enquanto avança um pouquinho, vou ter um coeficiente angular muito baixo. Isso é, na verdade, o que está acontecendo aqui. Eu estou indo do... Poderia considerar estar como sendo o ponto inicial ou este como o ponto inicial, mas vamos considerar este como o ponto inicial. Esse menos 3 e 1. Se seguir do menos 3 e menos 1 até 7 e menos 1, estou avançando muito, estou indo do menos 3, meu valor de x é menos 3 aqui, e segue até o 7. Então, minha variação em x aqui é 10. Para ir do menos 3 até o 7, o x sofreu uma variação de 10. Mas qual é a variação em y? O valor de y é menos 1 e o valor de y aqui continua menos 1. Então, a variação em y é 0. A variação em y será 0. O valor de y não varia, não importa o quanto eu varie o valor de x. O coeficiente angular vai ser, quando andamos 10, qual foi nossa elevação? Quanto variamos em y? Não houve elevação nenhuma, não subimos nem descemos. Então, o coeficiente angular é 0. Outro modo de se entender é perceber que essa reta não tem inclinação, é completamente plana, uma reta completamente horizontal e deve fazer sentido. Isto é um 0. O coeficiente angular é 0. Só para ter certeza de que está de acordo com todas essas outras fórmulas que deve conhecer, mas quero deixar isso bem claro. Tudo quer dizer apenas que elevação sobre distância ou variação em y sobre variação em x são maneiras para se medir a inclinação. Mas vamos aplicar logo e esperemos que tudo faça sentido. Portanto, poderia dizer também que coeficiente angular é igual a variação em y sobre variação em x. Se considerar este como sendo o nosso início, e se considerar como nosso ponto final, então chamaremos de x1 e este é o y1. E assim chamaremos isto de x2 e isso de y2. Se for nosso ponto inicial e aquele é o nosso ponto final. Logo, o coeficiente angular, a variação em y, y2 menos y1, então é menos 1 subtraído de menos 1, tudo sobre x2 menos 3 menos x1 menos 7. Então, o numerador menos 1 subtraído de menos 1 é a mesma coisa que menos 1 mais 1 positivo. E o nosso denominador é menos 3 menos 7, que é menos 10. De novo, menos 1 mais 1 positivo é 0 sobre menos 10. E continua sendo 0. E a única razão porque tem um menos 10 aqui e um 10 positivo ali é porque a gente trocou os pontos inicial e final. Neste exemplo, consideramos como o ponto inicial e determinamos que esta coordenada seria o ponto final. Aqui trocamos um pelo outro. 7 e menos 1 era o nosso ponto inicial, e menos 3 e menos 1 é o nosso ponto final. Então, se começar a variação em x, será menos 10.
mas nossa variação em y ainda será zero. Logo, não importa como faça isso, o coeficiente angular dessa reta será sempre zero, é uma reta horizontal.